Aí a gente poderia fazer, primeiro, antes de mais nada, a menção ao próprio Valdemar Cordeiro, né, que era ligado ao grupo Ruptura, né, e a toda a relação que os poetas concretos tinham com esse grupo, quer dizer, esse grupo foi o grupo de formação desses poetas, por um lado. Por outro lado, você tem, bem no iniciozinho da poesia concreta, por exemplo, na exposição de 57 no Rio de Janeiro, no prédio do MEC, ainda não existiam os recursos gráficos que pudessem, no Brasil, né? Já existiam em outros países, mas não existiam os recursos gráficos que pudessem dar um resultado como aquele que a gente vê com aquele acabamento. Aquele acabamento dos poemas cartazes que eles fazem é fruto de um trabalho muito laborioso que eles fizeram para poder obter aqueles resultados. É a famosa história do poeta Menos, né, do Augusto de Campos, que ele fez as primeiras versões com carbonos de cores diferentes, para poder dar a entender o que ele pretendia. Mas precisou muito tempo para que uma gráfica conseguisse dar conta, né, com os recursos da época, daquele tipo de trabalho. O computador tornou isso possível de forma imediata. Então a gente pode dizer que, no que diz respeito à poesia concreta, havia essa ambição que está colocada lá mesmo na abertura lá do Poeta Menos, do Augusto de Campos. Ele coloca uma frase, mas luminosos ou filme letras, quem os tivera. Parece que essa frase era uma espécie de projeção daquilo que iria acontecer sistematicamente. Uma vez eu li isso, provavelmente no texto do Haroldo, o comentário de que a poesia concreta vinha junto e também detonou processos que se deram muito na publicidade e no design brasileiros. Né? Hoje a gente fala de 1000 formas, backlights e tal, isso tudo, e o próprio outdoor, né? Tudo isso apareceu em contextos de crescimento da publicidade, principalmente numa cidade como São Paulo. Né? E no início tinha esse paradoxo de você, para poder conseguir um acabamento que parecesse um acabamento feito de forma maquínica, você tinha que ter um artesanato muito rigoroso, né? Você não podia ter uma letra que foi pintada e que sobrasse um pedacinho de tinta, quer dizer, aquilo tudo tinha que ser muito bem colocado dentro de um espírito que eu traduziria uma canção do Caetano Veloso, né? Cada palmeira na estrada tem que estar quieta, parada. Né? É bem essa ideia, quer dizer, se naquele momento que era o momento da bossa nova, você cantava coisas que eram exuberantes, ao mesmo tempo isso tudo tinha que entrar dentro de um frame, né, que era esse de uma sobriedade, que muitas vezes foi confundida com excesso de racionalidade. Uma sobriedade necessária para a construção daquele momento. Aquilo era uma ambição de uma nova forma. Né? Aquilo anunciava algo que aos poucos veio vindo, né? Que durante os anos 70, por exemplo, foi dado, do ponto de vista da produção gráfica, pela letra 7, enfim, pelas formas. Tinha um outro produto que era inferior, que era o Decadry, que o pessoal não usava muito porque falhava muito, e pelas técnicas de fotolito, de impressão e tal, que foram se sofisticando, de offset e tudo mais. Essas técnicas de impressão já tinham, às vezes, o concurso do computador. Por exemplo, tinha a IBM Composer, mas isso era uma coisa que era dentro da gráfica. Você ia para a gráfica e aí você entregava um texto datilografado e o cara passava aquilo para um computador que gerava uma tripa, né, de texto que era cortada e colada num sistema que era conhecido como PSTAP. Né? Ou seja, aquilo já tinha uma presença de práticas, às vezes até, em alguns casos, de computadores analógicos, nem de computadores digitais, porque existiram, mas ainda não era essa produção dentro do computador. Voltamos, então, àquele momento, a partir de meados dos anos 90, quando é possível, então, você manipular as letras dentro do computador. Esse momento é muito bem descrito pelo próprio Augusto, quando ele comprou um Mac Classic, né, que era um computador de muitas limitações, mas que já conseguia processar as imagens de letras
com algo próximo daquilo que a gente chama de imagem vetorizada, né? Que é justamente você poder mexer com algum volume, alguma tridimensionalidade possível, né? A partir daí é que começa a haver efetivamente um processo de conexão imediata entre a poesia concreta e a poesia digital. Quer dizer, mesmo antes do Augusto fazer isso em casa, há o caso, por exemplo, em que ele, quando ele faz aquele livro Rimbaud Livre, que ele, o grande amigo e auxiliar dele nisso, que era Arnaldo Antunes, junto com André Valias, os três o ajudam a projetar, inclusive graficamente, quer dizer, Augusto começa inclusive a projetar graficamente os próprios livros. E aí começa-se a, muito embora a saída seja impressa, mas começa a se ver as possibilidades desse movimento na tela. Isso já tinha se dado antes, porque havia experimentos que tinham sido feitos desde os anos 70 com pessoas da poesia concreta. Particularmente é o caso do Décio Pinhatari, que tinha trabalhado no Laboratório de Sistemas Integrados, eu acho, da USP, uma coisa assim, e eles tinham feito aqueles poemas semióticos. Ele e Luiz Ângelo Pinto estavam fazendo esse tipo de experimentos que trabalhavam com estatística e computador. Isso vinha da ideia do Max Benz de uma estética baseada em frequências estatísticas, né? O que já dialogava, porque durante os anos 70 tinha uns termos que circulavam em torno disso, que todo mundo citava e que vinham principalmente da literatura produzida pelo Décio, digo da literatura teórica, que é cibernética, não é? Meios frios e meios quentes, aquela coisa que está na tradução que ele faz do McLuhan, e essa questão da estatística que vinha do Max Benz. Vinha do Max Benz porque Haroldo de Campos, outro dos três membros da poesia concreta, tinha passado um bom tempo junto com Max Benz na Alemanha, em Stuttgart. E é provável, inclusive, que essa também seja a razão do grande dissenso que se deu entre concretos e neoconcretos por causa da fidelidade que os poetas de São Paulo preferiram manter com aquele contato que eles estavam fazendo com o pessoal da Alemanha por conta de todo um projeto estético em que estavam envolvidos. Mas, passados os anos, passadas essas décadas, a poesia concreta vai esperar muitos anos até que consiga realizar essa possibilidade dos luminosos ou filme-letras. Nesse meio do caminho, pessoas como Augusto e Júlio Plaza fizeram inúmeros experimentos nesse sentido. Havia nos anos 80, por exemplo, ali no Vale do Anhangabaú, numa das esquinas, havia um luminoso que funcionava pelo sistema de luz, de lâmpadas acesas e apagadas, que dava para produzir texto. E vários poetas e artistas produziram para esse luminoso, inclusive o Augusto e o Júlio Plaza. Havia também um experimento, por exemplo, que apareceu na Bienal de 82, né, com a curadoria do Walter Zanini, que era o videotexto. Os franceses apostaram nesse sistema que depois conhecido como Minitel, que era esse sistema de transmissão de texto, que a gente poderia dizer que era uma espécie de game 8-bit, né, só que trabalhando com letras. Era um tipo de transmissão de dados muito elementar, feita através do sistema telefônico, né, e que gerava imagens que levavam inclusive um tempo para se consolidarem como imagem e que eram uma espécie de transcrição do texto verbal para a tela. E ficou muito evidente que aqueles poetas ou que tinham uma influência da poesia concreta ou que estavam envolvidos diretamente com ela, o que eles produziam fazia muito mais sentido naquele meio do que quaisquer outros poemas mais tradicionais. E eu digo isso porque se fez experimentos de estatística que funcionavam muito bem com poetas muito convencionais ou muito tradicionais. Esses experimentos de estatística, por exemplo, pegaram poetas como, sei lá, Olavo Bilac, por exemplo, não sei se foi exatamente isso, e aí fizeram análise estatística da frequência de certas palavras, e aí com isso você conseguia produzir textos que não foram produzidos pelo poeta, mas que poderiam muito bem fazer parte do seu elenco, dos seus poemas piores, vamos dizer assim.
Então, isso demonstra que, por um lado, a frequência estatística estava na linha do entendimento da poesia tradicional, que evidentemente tinha se tornado algo de muito previsível. Isso tinha a ver com essa outra ideia que também circulava na época, que era da teoria da informação, da frequência de informação. E, por outro lado, aqueles que tinham algo mais imprevisível, ou seja, que trabalhavam com o limite da página, indo para o espacial, né, se davam muito melhor com um equipamento que potencializava isso. Né? Aí, a partir mesmo de meados dos anos 90, isso explode por causa da possibilidade dos próprios poetas terem seus computadores e eles mesmos autorarem seus poemas. O que também impulsionou uma outra coisa. A década de 90 é a década do CD, da tradução digital do antigo meio analógico para gravação musical. E eu me lembro que um dos primeiros experimentos nesse sentido foi justamente do Augusto, porque ele já vinha fazendo trabalhos nesse sentido, e imediatamente ele pensou, inclusive ele só não conseguiu soltar o CD dele primeiro, porque parece que o Haroldo já tinha uma coisa engendrada com o Arnaldo para fazer a gravação que eles fizeram do Galáxias, que era uma nova edição do Galáxias que vinha com o CD junto, né, que era o Haroldo lendo os textos. O que Augusto ambicionava era algo um pouco diferente, que tinha que ver com o trabalho que ele estava fazendo com o filho dele, o Cid Campos, e que envolvia também aparatos digitais no processo da gravação, que produziram resultados muito interessantes. E aí ele também teve que esperar um tempo para ter a possibilidade de publicar isso da forma mais adequada. Mas você veja que durante esse período da segunda metade do século, da década de 90, ou um pouco antes ou um pouco depois, os três poetas que criaram a poesia concreta, Décio, Haroldo e Augusto, lançaram CDs. Ou seja, de alguma forma digitalizaram seus poemas também por um outro meio. E é interessante notar nesse sentido que Arnaldo Antunes, quando sai dos Titãs, isso é 1993, e faz o seu primeiro trabalho solo, que é o Algo, ele lança isso sob a forma de um CD, um livro e uma fita de vídeo. Mas ainda não tinha um DVD, era isso. Não é? Se fosse depois, tudo isso seria posto na internet hoje em dia, simplesmente, como está fazendo agora. Mas naquele momento eram os objetos novos comendo, engolindo, devorando os objetos antigos e construindo uma nova poética.